Então feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus poderoso, Pai eterno, bendito seja o Teu nome. Te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia no nosso meio agora. Que o Senhor tome cativo agora a nossa mente, o nosso ser. Abre o nosso entendimento espiritual, abre o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra, entender os textos bíblicos, os textos sagrados que o Senhor deixou para a Sua igreja. Toma cada irmão que está aqui, tira todo cansaço, todo impedimento, doença, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Distração, caia por terra. Demônios e principados, caiam por terra agora, para que a tua igreja seja livre para ouvir e receber a tua mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, 8. Eu estava refletindo em qual mensagem trazer, e o Senhor me motivou a continuar nas cartas do Apocalipse, amém? As 7 igrejas. Falamos aqui atrás um tempo sobre a igreja, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Esmirna. Não vou ser presunçoso de dizer que eu vou esgotar todo o texto, porque eu destaquei algumas coisas para edificar nossa fé nessa noite do texto, tendo em vista que o texto tem muitas coisas que nós podemos falar, cada minúcia ali do texto, né? Mas eu destaquei algumas questões que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Então, o texto, Apocalipse, capítulo 2, verso 8, vai dizer assim, se eu errar aqui um pouco a leitura, irmãos, me perdoe que hoje eu esqueci o óculos, bom? Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz, primeiro e o último, que foi morto e viveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, só de você ler a palavra de Deus, a palavra já fala contigo. A palavra, ela já aquece a nossa alma. Mas antes de entrar propriamente nos pontos que eu gostaria de destacar desse texto, pelo menos 3 pontos principais eu destaquei aqui, que são as obras, a tribulação e a pobreza. Nós vamos falar um pouco sobre isso, o que a igreja estava enfrentando. Nós temos em fazer um apanhado, um contexto inicial, para nos situarmos o que está acontecendo. Essa carta foi uma carta escrita pelo apóstolo João, é uma série de 7 que compõe o livro de Apocalipse, né? Ele inicia ali no capítulo 1, uma revelação do Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia, e ele traz uma mensagem para cada igreja, né? E
Na última mensagem que eu trouxe, vimos a de Éfeso, vamos ver de Esmirna, e assim sucessivamente. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele veio trazendo uma mensagem às igrejas da Ásia, 7 igrejas. Mas não eram só 7 igrejas. A Ásia, né, o Evangelho se espalhou com a pregação dos apóstolos, dos discípulos. Não tinham só 7 igrejas, mas a mensagem é especificamente para 7 igrejas que estão ali na Ásia. E cada igreja, ela é peculiar, tem uma mensagem específica. E a igreja de Esmirna, né, essa igreja é uma igreja que nos chama muito a atenção, como eu já disse, nesses 3 pontos: as obras que eles faziam, a sua tribulação e a sua pobreza. E a igreja de Esmirna, não se sabe bem quem foi o fundador da igreja de Esmirna. Provavelmente o apóstolo Paulo com os seus discípulos, ou alguns discípulos do próprio apóstolo, dos apóstolos, eles pregando, né, a mensagem na Ásia, deu-se o início dessa igreja de Esmirna. A igreja de Éfeso, sim, nós sabemos que foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas essa nós não temos um fundador, nós não temos alguém, né, para aqui colocar como o fundador da igreja. Mas é uma igreja que você não vê uma repreensão direta a ela. Éfeso, quem vai lembrar, nós vimos uma repreensão bem clara a Éfeso. Lembra-te que deixaste o teu primeiro amor. Mas essa igreja nós não vemos uma repreensão. Pelo menos nós, nessa carta, né, de Apocalipse, nós não vemos. O que nós encontramos é o Senhor Jesus elogiando a igreja pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela tribulação que eles estão passando e pela sua pobreza. Então, é uma carta que foi escrita aí por volta, junto com todo o Apocalipse, por volta de 94 a 96, depois de Cristo, quando João estava na ilha de Patmos exilado. E Esmirna era uma cidade muito rica, ali na região da Ásia Menor. Uma cidade extremamente rica, mas também uma cidade extremamente idólatra. Nós sabemos que o período que ela foi escrita, eles estavam debaixo do Império Romano. Debaixo do Império Romano, mas de uma cultura helênica, de uma cultura greco-romana, uma cultura muito influenciada pelos gregos. E a idolatria era principalmente por causa do panteão dos deuses gregos. E tinham muitos templos idólatras na cidade de Esmirna, assim como também tinha na cidade de Éfeso e nas outras cidades. Então, tendo em vista essa primeira introdução, note que é uma cidade rica. É uma cidade rica e é uma cidade também idólatra. Amém? Quem está comigo, diga amém. Olha o que diz. Esmirna, no tempo bíblico, um centro de fé e perseguição, localizada na atual Turquia. Hoje lá, Esmirna está localizada na Turquia. Era uma cidade vibrante e cosmopolita no período bíblico, conhecida por sua beleza e prosperidade. Era uma das mais belas cidades da região e próspera. Era um importante centro comercial e cultural. A cidade também desempenhou um papel crucial na história do cristianismo primitivo. A cidade era um centro de culto a diversos deuses e que colocava os cristãos em conflito direto com as práticas religiosas dominantes. Cidades importantes, centros comerciais, cultural, com grande influência na região. Então, era uma cidade muito importante, rica, próspera, bela, mas também extremamente idólatra. Mas ali tinha um povo de Deus. Ali tinha uma igreja implantada, uma igreja de Jesus Cristo, uma igreja que recebeu elogios do próprio Senhor. Então, o que eu gostaria de destacar são 3 pontos que Jesus fala à igreja de Esmirna. O primeiro é: eu conheço as tuas obras.
Olha aí, verso 9. Eu sei as tuas obras. O que Jesus está querendo dizer para essa igreja? Igreja de Esmirna, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem trabalhado. Talvez diferente de outras igrejas, Jesus elogia esta igreja porque era uma igreja que tinha obras. Era uma igreja que trabalhava. Irmãos, o trabalho é um fundamento do reino de Deus também. O trabalho faz parte também da essência do próprio Deus, porque Deus trabalha. Deus não está parado. Desde Gênesis, capítulo 1, você vê o quê? Deus trabalhando. Trabalhando na criação da terra, do universo. Quando ele disse, haja luz, e houve luz. Faça separação entre a porção seca e as águas, aleluia. Produz a terra ervas verdes que sirvam de mantimento para o homem. E Deus pega ali um barro e começa a trabalhar e cria o homem e sopra em suas narinas. Então você vai ver que Deus trabalha. A palavra de Deus vai dizer que desde a antiguidade nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, trabalho é uma característica de Deus. Deus não é um Deus passivo. Deus não é um Deus que está estático, como deuses por aí fora, que são uma imagem, que nada podem fazer, que estão pendurados numa cruz. Por isso que nós não usamos cruz com Jesus, porque Jesus ressuscitou. Nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Nós vamos celebrar a mesa do Senhor essa noite. Por isso que nós não idolatramos, porque o nosso Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. É um Deus ativo, é um Deus que trabalha. Não só Deus trabalha, como o próprio Filho de Deus também trabalha. Ele deixou a sua glória e habitou no meio de nós. E ele veio o quê? Servir. Ele mesmo diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Servir, essa palavra vem de servo, de ministrar, serviço. Ele veio fazer um serviço. Ele não veio aqui receber glória, ele se esvaziou da sua glória, né? Não tendo, né, querendo ser igual a Deus, ele se esvaziou da sua forma de Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Veio o quê? Servir. O homem estava no lamaçal de pecado, o homem estava jogado à sua própria sorte, mas o Filho do Homem veio ensinar o que é humanidade. Ele veio ensinar o que era ser servo, algo que o homem havia perdido lá atrás. Então você vê que o Pai trabalha, o Filho trabalha. Olha o que diz João 5,17. Mas Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Jesus falando que o Pai trabalha e Ele trabalha. Então veja que esta igreja, a igreja de Esmirna, ela tinha uma característica do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ela era uma igreja trabalhadora. Aleluia. Você tem que trabalhar para Jesus. Fale consigo mesmo, não fala com o seu próximo, não. Eu tenho trabalhado? Pergunta para você mesmo. Eu tenho trabalhado no reino de Deus? Será que naquele grande dia o Senhor pode chegar e dizer, servo bom e fiel? Veja que Ele vai nos chamar de servos, trabalhadores. Por mais que sejamos filhos, o filho também serve. É porque tem um pessoal dizendo, batendo no peito aí, dizendo, eu sou filho,
Mas o filho, a primeira coisa que o filho é, ele é servo. Ele serve ao pai. Naquele grande dia o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, entra. Nós não estamos dizendo que a salvação vem pelas obras, mas a salvação, ela produz obras, trabalho. Quem é salvo em Cristo Jesus tem o desejo de trabalhar, tem o desejo de se doar, tem o desejo de se lançar na obra do Senhor, porque essa é uma característica da igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus se parece com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Olha o que o Pai trabalha, o Filho trabalha, e Deus espera que seus filhos trabalhem. Deus espera que os seus filhos trabalhem. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então veja, sabendo que o vosso trabalho, Paulo está dizendo que há um trabalho, e ele orienta para que sejamos firmes e constantes na obra do Senhor, trabalhando. E o vosso trabalho não é vão no Senhor. Existe um galardão para todos aqueles que trabalham no reino de Deus. Irmãos, por mais que cansativo seja, por mais que sofrido seja, como a igreja de Esminas estava passando, sofrimento, tribulação, perseguição, existe um galardão no Senhor para cada um de nós. Irmãos, Deus não fica devendo para ninguém. Amém? Quando você coloca uma pessoa para trabalhar, você que é honesto, justo, você não quer pagar essa pessoa que trabalhou para você? Quanto mais o Senhor Deus, totalmente santo, totalmente justo, então Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, seu trabalho não é vão no Senhor. Então, existe um trabalho a ser feito. A igreja de Esmirna trabalhava. Então, nós vemos que Deus trabalha, Jesus trabalha, o Espírito Santo trabalha. Ele espera que a sua igreja trabalhe, e esta igreja trabalhava. Essa igreja é uma igreja que tinha calos nas mãos. Era uma igreja que não ficava encostada, como eu falei, passiva. Era uma igreja que suava a camisa, ralava, pregava a palavra de Deus, enviava os missionários, pregava, confrontava Satanás, pregava. Eu sei as tuas obras, é o que Jesus diz para esta igreja. Então, note, primeiro ponto, Deus elogia esta igreja por ser uma igreja o quê? Trabalhadora. Segundo, Jesus fala a essa igreja e observa a tribulação que esta igreja está passando. Ele observa o trabalho da igreja e agora ele observa a tribulação. O imperador Domiciano foi um dos muitos imperadores romanos a decretar perseguição contra os cristãos. Esse imperador, ele perseguiu a igreja, não só a igreja de Esmirna, mas toda a igreja de Jesus. Seu reinado, que se estendeu de 81 a 86 depois de Cristo, foi marcado por um aumento da opressão religiosa e por uma série de medidas destinadas a suprimir os cristãos. Imperador romano. Roma foi um algoz da igreja. Roma foi, vamos dizer, a perseguidora da igreja. Roma, o Império Romano, foi extremamente usado por Satanás para perseguir a igreja. Mas quanto mais Roma infligia tribulação à igreja, quanto mais Roma perseguia a igreja, mais a igreja crescia.
Aleluia. Quanto mais se matava cristãos, quanto mais jogava-se cristão nos cárceres, mais a fé dos irmãos eram fortalecidas. Porque, irmão, ninguém está disposto a morrer por uma mentira, mas por uma verdade. Por uma verdade, eles deram a sua vida. Ninguém está disposto a morrer por qualquer coisa, mas para se manter firme, por aquilo que eles viram e ouviram dos apóstolos, aquilo que eles viveram, eles estavam dispostos a morrer, porque era a verdade. Então eles se entregavam. E quanto mais homens e mulheres, gentios, viam aquela fé, eles falavam: é impossível que isso não seja verdade. Porque eles não se importam. Eles não se importam de ser queimados vivos. Eles não se importam de ser entregue às prisões, aos cárceres. Eles não se importam de ser jogados nas arenas. Eles não se importam. Essa fé é verdadeira. Aleluia. Irmãos, aí no mundo, uma pessoa, dentro da razão dela, ela faz loucuras. Quantos vocês já ouviram falar: eu na minha razão, eu desço a baiana, eu rodo a baiana. Quantos já ouviram esse tipo de coisa? Eu estou na minha razão. E na razão dele, ele vai até as últimas consequências. Era mais ou menos isso que acontecia com a igreja perseguida. Aleluia. Eles sabiam o que eles estavam vendo. Eles sabiam em quem eles criam. E eles estavam dispostos a dar as suas vidas pelo Evangelho de Jesus. E Roma foi usado como instrumento de Satanás para perseguir a igreja. As perseguições sob Domiciano eram particularmente cruéis. Os cristãos eram acusados de crime de incesto. Irmãos, ele inventava um montão de coisa. Um pouco mais atrás, lá por volta do ano 70, acusaram os cristãos de sediar Roma. Eles inventavam mentira, calúnias, diziam que eles cometiam incesto, antropofagia, que era o canibalismo. Olha só, isso aqui porque eles diziam que o corpo do Senhor, o pão e o vinho, era o corpo e o sangue de Jesus. Aí eles pegavam essa doutrina, da mesa do Senhor e usavam para dizer: eles cometem antropofagia. Olha só o nível de insanidade. E Jesus disse: fazer isso em memória de mim. A mesa do Senhor é um memorial. Existem lugares aí fora, principalmente no meio do catolicismo romano, que eles creem realmente, quando eles consagram, o pão vira o corpo de Cristo e o suco da uva vira o sangue. Eles creem assim. Nós não cremos assim, irmão. Nós cremos que ali é um simbolismo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Mas a igreja era acusada de antropofagia. Olha que absurdo. Eles eram acusados de ateísmo. Ateísmo por quê? Porque na cabeça de Roma só havia um Deus, ou um Deus maior, que era César, que era o imperador. O imperador era Deus e outros deuses. Mas essa igreja vinha pregando um Deus desconhecido, o Deus invisível, um Deus que é espírito. Aleluia! E eles diziam: esses caras são ateístas, eles não creem em Deus. Olha só a mentalidade dos romanos. E eram submetidos a torturas e execuções públicas. A morte na arena, sendo devorado por feras selvagens, era uma forma comum de martírio. Lembra que eu comentei da última vez que Paulo diz assim: o Senhor me livrou da boca do leão. Essa expressão que Paulo usa, ele está dizendo que o Senhor livrou das feras, dos coliseus, da arena, onde os cristãos eram jogados a leões
tigres e bestas feras. Esta era a igreja de Esmirna, uma igreja extremamente perseguida. Mas Jesus está elogiando esta igreja porque ela sabia padecer tribulação. Irmãos, prestem atenção. O evangelho do Senhor Jesus também tem tribulação, também tem perseguição, também tem provação. Aleluia. Infelizmente, hoje tem se pregado um evangelho muito romântico, onde nós não precisamos padecer, onde nós não vamos padecer, onde nós não vamos sofrer perseguição. Esse não é o evangelho de Jesus. Pelo contrário, Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No meio das aflições, o Senhor está contigo. Mas Ele nunca disse que não teria aflição. Ele nunca disse que ia ter perseguição. Pelo contrário. Ele avisou a sua igreja: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Graças a Deus, aqui nós podemos falar livremente que também tem sofrimento. O evangelho também é sofrimento, é saber padecer. Mas tem lugares que você vai entrar que você não vai ouvir esse tipo de mensagem. Você vai ouvir que tudo é um mar de rosa, tudo é flores, tudo é do bom e do melhor. Mas aí quando você se deparar com a primeira provação, com a primeira tribulação, você vai sair frustrado, porque você vai dizer: Deus me abandonou. E Ele nunca te abandonou. Ele sempre falou: vai ter provação, vai ter luta. Jesus está no meio do mar de Genezaré com seus discípulos e vem. O que vem? Uma grande tempestade, mas Jesus está no barco, aleluia. Jesus está no barco. Tem pessoas que acham que o fato de Jesus estar no barco vai ser motivo para que não haja o quê? Tempestade. Não, irmãos. O fato de Jesus estar no barco significa que nós não vamos perecer. Aleluia. E os discípulos falam: mestre, não importa que pereçamos. E Jesus diz: homens de pequena fé. Aleluia. Homens de pequena fé. Aleluia. Mateus 5,11 vai dizer: bem-aventurados sois vós. Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. E o quê? Perseguirem o quê? Disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus senta com os discípulos e a multidão no monte, e o mais famoso de seus discursos, seu sermão, ele diz: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Então Jesus diz: vocês vão ser perseguidos. Eu louvo a Deus que nosso Brasil, graças a Deus, nós somos muito livres para pregar, para cantar, para glorificar o nome do Senhor, para evangelizar. Irmãos, você não sabe que graça é essa. Em muitos lugares do mundo, hoje, agora, homens e mulheres de Deus não podem abrir suas bocas para falar de Jesus. Homens e mulheres não podem ter a Bíblia. E você tem a Bíblia no celular, na sua estante, na sua sala. Irmãos, pelo menos eu tenho mais de 10 Bíblias. Sei que muita gente também tem várias Bíblias em casa. Isso é a graça e a bondade de Deus com a sua vida. Aleluia. E a igreja de Esmirna era uma igreja perseguida. Atos capítulo 14, 21 vai dizer: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia,
confirmando as almas dos discípulos, exortando-os à perseverança na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Paulo ia de igreja em igreja, de lugar em lugar que ele estabelecia igreja, presbíteros, pastores. Ele ia orientando a igreja, ele ia admoestando as igrejas que eles perseverassem na doutrina, eles perseverassem na fé, na esperança e perseverassem em passar tribulações, porque importava que eles passassem essas tribulações para que entrassem no reino dos céus. 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Irmãos, hoje minha mente bugou lendo esse texto, porque eu já li vocês várias vezes, mas hoje me saltou aos olhos a palavra leve. E eu fiquei me perguntando: Senhor, Espírito Santo, me dá entendimento. Por que leve? Porque a vossa leve e momentânea tribulação. Porque até momentânea tribulação eu entendo, porque a nossa vida é muito rápida, ela passa, é momentânea. Alguns vivem 50, 60, 70, 80. O que são 60 anos comparado com a eternidade? Então, entender a momentânea tribulação é fácil de entender, mas porque a nossa leve, o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa tribulação é leve. Alguém que foi chicoteado, alguém que foi perseguido, alguém que foi preso várias vezes, alguém que foi perseguido por os próprios compatriotas, os judeus perseguiram, e no início até a igreja não acreditava em Paulo. Então ele está dizendo a nossa leve, ele está dizendo que é leve, ele está dizendo que é leve ser entregue como um cordeiro, indo ao matadouro. Quando ele diz lá em Timóteo, ele está dizendo que é leve ser entregue nas arenas para ser torturado, morto por feras. E eu fiquei, meu Deus, como é que pode Paulo dizer que isso é leve? Como é que Paulo pode dizer que isso é leve? Momentâneo eu entendo, agora leve. Aí eu comecei, Espírito Santo, me dá entendimento. Eu comecei a ler. Aí olha o que diz o restante do texto. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, olha só, irmão, presta muita atenção, produz para nós, produz para nós, ou seja, toda tribulação, Suzete, missionária Suzete, toda tribulação, toda perseguição, toda calúnia, toda luta, toda adversidade, ela produz para nós um abundante e eterno peso de glória. Aleluia! Agora eu posso entender porque é leve. Porque aquilo que está preparado, aleluia, meu Deus, aqui é tremendo, aquilo que está por vir, aleluia, aquilo que o Senhor preparou para mim e a sua vida, tem muito maior peso do que a nossa leve e momentânea tribulação. Você não entendeu. Aleluia, aleluia. Toda tribulação, por mais difícil que ela seja, por mais pesada que se pareça, não se compara, aleluia, não se compara com a glória que em nós há de ser revelada, aleluia. É algo tão grande, irmãos, que Paulo vai dizer, é um peso eterno de glória, aleluia. É tremendo, irmãos. Agora eu entendo por que aqueles irmãos entregaram as suas vidas. Eles entendiam
Aleluia. Eles entendiam que essa vida não é nada, essa vida é passageira. Eles entendiam que tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. As paixões desse mundo, as concupiscências da carne, as lutas, as tribulações, tudo passa. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus permanecem para todos sempre. Irmãos, quanto mais tribulação, mais glória. Aleluia. Por isso que Paulo vai falar: ai de mim, se não pregar o evangelho de Deus. Ai de mim. Os apóstolos, pastores de igrejas, muitos deles recebiam da igreja, licitamente. Eles recebiam, viviam da obra. Mas Paulo diz: ninguém tire essa honra, essa glória de mim, de trabalhar pelo reino de Deus. Eu vou me lançar. Paulo diz: eu gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, de bom coração, de bom grado. Eu não quero nada, eu não quero ser pesado, eu vou me lançar. E Paulo tinha todo o direito de receber, ele era apóstolo, ele era enviado a implantar a igreja, a pregar o evangelho, a largar tudo, mas ele fazia o que possível fosse para que isso fosse imputado como glória para ele na eternidade. Por mais pesado que fosse, ele dizia: eu sei passar tribulação, eu sei ter bonança, sei ter escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso era uma glória, isso produzia para ele um peso de glória. E esse texto mexeu muito comigo, irmãos. Porque cada vez que você sofre, cada vez que você é tribulado, cada vez que você trabalha pela obra do Senhor Jesus, está sendo, lá na glória, contabilizado um peso de glória sobre a sua vida. Aleluia. Então, irmãos, está passando tribulação, está passando perseguição, está passando dificuldade, aguenta mais um pouco, amém? Diga: eu vou aguentar mais um pouco. Diga: Senhor, me fortalece. Senhor, me dá paciência, me dá perseverança. Senhor, fortalece a minha vida. Aleluia, para não olhar para trás. Aleluia. E por fim, Jesus elogia essa igreja também pela sua pobreza. O Dr. Champlin escreve que aqueles que crentes de Esminas eram pobres, mas não porque não trabalhassem. Ou seja, eles eram pobres. Jesus diz que eles são pobres, mas não porque eles não trabalhavam. Sendo essa causa mais comum da pobreza de modo geral. Ou seja, quem não trabalha geralmente fica pobre. Não era o caso dessa igreja. Eles trabalhavam. Tanto é que o versículo 8 começa dizendo: eu conheço o seu trabalho, eu conheço as tuas obras. Então, a questão da pobreza de Esmirna não era trabalho. Como estão entendendo? Mas devido às perseguições que sofriam, ela era pobre porque ela era perseguida. Suas propriedades e bens foram confiscados pelo Império Romano e, além de tudo, esses servos de Deus ainda sofriam um encarceramento. Por isso que essa igreja era pobre. Lembra que eu disse no início? Era uma cidade extremamente rica. Mas a igreja era pobre, porque era uma igreja que estava sofrendo tribulação, perseguição. O Estado, o Império Romano, arrancava tudo que eles podiam. Muitas igrejas, elas, até possivelmente a igreja de Esmirna, eles se reuniam em catacumbas, eles se reuniam em cavernas, eles se reuniam escondidos. Por quê? Porque foram confiscados suas terras, seus bens, suas propriedades, e muitos deles eram presos. Por isso que Jesus está dizendo: eu conheço a tua pobreza. E esse problema, Jesus está falando uma pobreza física.
Mas em contraste com isso, o texto abre parênteses e diz: mas tu és rico. Aleluia, aleluia. Lê comigo. Verso 9: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Aleluia. Irmãos, no reino de Deus, a ótica é invertida. Deus não vê como o homem vê. O homem olha e diz: essa igreja é pobre, essa igreja está num lugar pobre. O homem diz isso, mas Deus olha e vê: essa igreja é rica, essa igreja trabalha, essa igreja prega, essa igreja ora, essa igreja jejua. Aleluia. Jesus diz rica, um contraste com a sua pobreza. Rica em quê? Nas riquezas espirituais. Eles eram de fato ricos nas obras, na fé, na oração, no amor não fingido, na leitura da palavra de Deus, no jejum, nas suas devoções. Eles eram ricos na sua vida espiritual. Aleluia. E Jesus elogia essa igreja. Aleluia. Irmãos, muitos querem ser ricos, mas a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. Olha o que Jesus diz, Mateus 6:20. Mas não ajunteis tesouro na terra, ajuntai tesouro nos céus. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, nem os ladrões não minam nem roubam. Olha onde está a verdadeira riqueza. A última igreja que Jesus repreende, a sétima igreja, Jesus vai dizer ao contrário: vocês são ricos, mas eu aconselho que comprem de mim ouro purificado no fogo e veste branca, porque vocês são miseráveis, pobre, cego e nu. A igreja era rica. A última igreja que Jesus exorta, a igreja de Laodiceia, não é isso? Isso. Jesus está exortando uma igreja rica, mas miserável, pobre, cega e nu. Mas a igreja de Minas, uma igreja miserável, pobre, é uma igreja rica. Olha o contraste de uma coisa com a outra. A verdadeira riqueza não está naquilo que você possui aqui fora. A verdadeira riqueza está naquilo que você possui aqui dentro. Aqui, ó, teu entendimento, a tua mente, teu coração, aquilo que você é em Deus. 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Ou seja, a riqueza é incerta, irmão. Hoje você está com dinheiro, amanhã você não está. Hoje você tem, amanhã você não tem. O mundo dá volta, diz, o mundo dá volta. Tem gente se gabando, está lá em cima, daqui a pouco ele está lá embaixo, na lama. Mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. Irmão, se você tem o que comer, se você tem com o que vestir, se você tem com o que vir à igreja, se alegre, porque é Deus que te dá. Aleluia. Vou falar aqui o que o bispo já falou algumas vezes aqui atrás. Alguém almoçou hoje? Alguém comeu? Alguém lanchou? Ou alguém ficou sem? Irmão, se alguém ficou sem, fala agora que nós vamos providenciar. Mas eu tenho certeza que todos vocês comeram. Todos vocês estão vestidos. Todos vocês têm um sustento. Porque é Deus que dá abundantemente. Aleluia. Timóteo 6:18. Que pratique o bem, que se enriqueçam de boas obras. Olha só, o que enriquece o homem? O que enriquece o homem, irmãos? Boas obras. Obras no Senhor, obras na igreja, é trabalhar para o reino, é evangelizar, é pregar, é ofertar, é ser serviçal na casa de Deus,
é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Isso enriquece o homem. Aleluia. Isso é verdadeira riqueza. Aleluia. Isso é verdadeira riqueza. Então Jesus está elogiando uma igreja que é extremamente pobre aos olhos humanos, mas extremamente rica nos céus. Aleluia. Irmãos, eu quero ser rico nos céus. Eu não quero ser rico porque eu quero ser, porque Jesus manda acumular esse tesouro lá. Foi Jesus que mandou, irmãos. Ou vai dizer que tu não gosta de coisa boa? Eu gosto. Mas melhor coisa boa é lá em cima do que aqui embaixo. Então, se Jesus mandou juntar, então junte, irmão. Foi Jesus que mandou. Então vai haver diferença lá na terra. Alguns vão receber mais, outros vão receber menos. Eu sei que o importante é ir para lá, mas se eu posso ir para lá recebendo um pouquinho mais, eu quero. Aleluia! Eu quero juntar tesouros nos céus. Aleluia! Coisas inefáveis que nós nem sabemos que tem lá. Coisas que não subiu ao coração do homem, nem penetrou o seu entendimento. É o que Deus preparou, está preparado. Aleluia! Então, uma igreja que tem obras. Primeiro, a igreja que trabalha. Diga, igreja de Esmirna é uma igreja que trabalha. Segundo, é uma igreja que sofre tribulação, perseguição, e não tem nada de errado. Amém? E terceiro, é uma igreja que é pobre, mas é rica. Aleluia. Irmãos, no reino de Deus eu falei, as coisas são invertidas. Jesus vai dizer assim: você quer ser o maior? Então seja o menor. Olha só como as coisas... A loucura de Deus, né? A sabedoria de Deus é loucura para o homem. Para você ser o maior, você tem que ser o menor. Para você sentar em lugares altos, você tem que servir. Aleluia. Isso é tremendo. Então, uma igreja que trabalha, uma igreja que sofre, mas é uma igreja que nos céus ela é extremamente rica. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Para concluir, gostaria de fazer uma pergunta. Quem é que escreve a igreja de Esmirna? Quem é que está falando com a igreja de Esmirna? Quem é que está pronunciando essas palavras? Os próprios textos bíblicos respondem. Quem está garantindo a ressurreição e a vida? Quem está garantindo, né, que o dano da segunda morte, como está no verso 11, não vai chegar àqueles que são fiéis? Quem está falando? A igreja de Esmirna. Quem está garantindo isso? Quem está garantindo é o Alfa e o Ômega. Apocalipse 2, 8, Apocalipse 22, 13. Quem garante a vitória, quem garante a vida eterna, quem garante essa igreja é o Alfa, é o Ômega. Quem garante essa igreja? Aquele que foi morto e viveu. Irmãos, aquele que foi morto e viveu. Ele está falando para essa igreja: por mais que vocês morram, vocês vão viver no último dia, vocês vão ressuscitar e se assentar nos lugares celestiais. Quem está falando dessa igreja? Aquele que tem a chave da morte e do inferno. Quem está falando dessa igreja? Aquele que faz ressuscitar. João capítulo 11, verso 43. Quem está falando para essa igreja? Aquele que diz: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia, 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 irmãos. Importante de tudo isso, Deus não perde controle. Aleluia. Feche seus olhos. Deus não perdeu o controle. Por muitas vezes nós nos identificamos com a igreja de Esmirna.
Nós nos identificamos com a igreja também que passa tribulação, perseguição, luta, trabalha, mas tem sofrimento, trabalha, mas as coisas... Irmãos, nós nos identificamos com a igreja, mas Deus nunca perdeu o controle. Deus continua sendo o Senhor da igreja. Aleluia. Feche seus olhos.